Olá, como vão, meus queridos e amados irmãos, na fé e no caminho? Que alegria estar de volta, poder retomar nossos devocionais, nossos estudos da palavra do nosso Deus, Criador e sustentador de todo o universo, a fonte de toda existência, o grande eu sou, Yahuwah. Louvado seja o nome, a identidade de nossa majestade, do nosso Deus eterno. Aleluia. Pois bem, desejo a todos a paz do nosso Senhor Yahushua, de sua manifestação, do seu ungido e amado Filho, a sua intimidade. Seja com todos vocês, com o lar de vocês, com a família de vocês. Assim seja. Gostaria de convidar todos vocês, então, para darmos sequência em nossa série Preparando o Caminho, que todos já sabem que estamos estudando minuciosamente, com muito carinho, muito amor, muito respeito, e temor e tremor, a palavra do nosso Deus, no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, do apóstolo, mensageiro enviado, Lucas. Pois bem, abram a Bíblia de vocês e abram no capítulo 15. Finalizamos o estudo anterior, estudo de número 71, capítulo 14. E antes de começar, eu lendo aqui os primeiros versos do capítulo 15, eu noto que o apóstolo Lucas, ele então meio que dá sequência no que ele vinha apresentando, relatando no capítulo 14. Então eu gostaria de relembrar bem, de forma resumida aqui, os dois últimos versículos do capítulo 14, para a gente entrar no capítulo 15, entendendo, seguindo, né, essa linha de entendimento relatada pelo apóstolo. Pois bem, capítulo 14, versículo 34 e 35. 34 vai dizer assim: portanto, bom é o sal, o mineral, né? Ou seja, um agente da natureza, mas ainda ele, se perdeu o sabor, como restaurá-lo? Então, bom é o sal é bom, porque ele dá sabor aos alimentos, né? Enfim. Mas se ele perdeu o sabor, como restaurá-lo? E no estudo anterior eu trouxe o seguinte entendimento: o sal representaria, ele é um agente da natureza, né? Pois bem, ele representaria nós, seres humanos. E o sabor do sal, que é bom, mas se perder, o que seria esse sabor que é bom? Trazendo esse entendimento do sal representando a gente, seres humanos. É a nossa essência, a nossa pureza de coração. Então, se a gente perde a nossa pureza, a nossa essência, como restaurá-la? Então, no versículo 35, finaliza assim o capítulo 14. Não serve nem para o solo, nem mesmo para adubo. Será apenas lançado fora. Note que diz, não serve nem para o solo, nem mesmo para o adubo. Perceba que as metáforas, as parábolas, normalmente sempre estão ligadas à natureza, à criação. Então, se o ser humano ele perde a sua essência, a pureza, ele não serve para a natureza, para a criação. Ele não vai estar em sintonia, ele não vai estar sintonizado com o universo, com toda a criação do Senhor. Entende? Então, vai dizer que para nada serve, será apenas lançado fora. Esse lançado fora, entende-se que não herdará o reino,
de Deus. Ou seja, o governo do Criador absoluto. A palavra vai dizer que Deus é amor, Deus é justiça. Então, uma pessoa que não está em sintonia com a natureza, com a criação, com todo o universo, que perdeu a sua pureza, ela não pode viver com um reino santo, né? Ou seja, sagrado, justo, perfeito. Porque ela vai estar destoando. Então ela é lançada fora, que no caso representaria a condenação eterna, que é esse ser, esse corpo de energia deixar de existir. Pois bem, e aí, ponto, vai dizer, finalizando o versículo 35 do capítulo 14. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí o capítulo 15, versículo 1, começa da seguinte maneira. E aconteceu que todos os pecadores, e aí vai citar 2 exemplos, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo. Ou seja, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, esses pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Então, estavam se reunindo para ouvir a Yahushua. Eu sou o que salva. Ou seja, a palavra de salvação do Eterno. A verdade. Uma observação. Vocês perceberam aqui que foram destacados 2 perfis de pecadores? Pecadores. O que seria? Pessoas que estão errando, que estão andando em erro, contrário à vida, contrário ao propósito divino. E quais foram essas 2 características? O que me chama bastante atenção é os coletores de impostos. Né? Hoje, com a era da informação, a multiplicação do conhecimento através da internet, a gente tem tido o conhecimento que cobrar imposto é algo errado. Por quê? Porque tudo necessário para a vida da humanidade foi dada de graça pelo nosso Pai, nosso Criador e sustentador. A força, a energia suprema, nos concedeu tudo, gratuitamente, pelo seu infinito amor e misericórdia. Então, a água, a comida, a energia, a nossa habitação, tudo foi nos dado de graça e em abundância, que é toda a natureza. Então perceba, por que eu estou destacando isso aqui. Porque é mais uma evidência que testifica fortemente ao nosso coração todas as revelações que temos recebido em nome do nosso Senhor Yahushua, o Messias verdadeiro, o homem original, sobre a sua identidade e a identidade do povo de Á, dos hebreus, dos antigos hebreus, dos povos que são, dos nossos ancestrais que são descritos nas Sagradas Escrituras. Tratando-se dos povos originários. Por quê? Porque os povos originais, tementes à criação, ao Criador, toda a sua obra, sempre viveram, né?
viviam em harmonia com todo o ecossistema. Basta vocês fazerem algumas pesquisas na internet, assistirem a alguns documentários e vocês vão ver povos originários, ou se vocês quiserem uma dialética mais comum para nós hoje, os indígenas, os povos africanos, as tribos. Vocês vão ver eles falando da importância da preservação do meio ambiente, da natureza, que a gente não deve tirar nada da natureza, que ela nos serve, que a gente tem que, né, tudo aquilo que é para nos nutrir tem que voltar para a terra, e aí vem um ciclo que é a eternidade, entende? Então, cobrar imposto por algo que Deus nos deu de graça é pecado. Então aqui, perceba que no capítulo 15 do livro do apóstolo Lucas, versículo 1, na palavra do nosso Senhor, a palavra da nossa salvação, está deixando isso bem evidente ao destacar a característica dos pecadores. E cita como os coletores de impostos. E aí em seguida vem, e pessoas de má fama. O que seria pessoas de má fama? Pessoas que andam, que não são bem vistas pela sociedade devido à sua conduta imoral, inconsequente, irresponsável, injusta. Entendeu? Pois bem. Mas aqui vai dizer que essas pessoas, esses pecadores com essas características, ao ouvirem o ensinamento do Messias, do Salvador prometido, que foi descrito no capítulo 14, ouviram. E por isso mesmo, estavam se reunindo para continuar ouvindo a palavra de salvação. Ou seja, a palavra estava entrando. Tanto é que o Senhor vai dizer no capítulo 15 aqui, né? Finaliza. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O que é que eu falei no vídeo anterior, no estudo anterior? O que seria aquele que tem ouvidos para ouvir? Ouça. É a pessoa que medita, tem interesse, né? E busca entender a mensagem, ter humildade para parar e falar, não faz sentido, realmente, o que eu estou fazendo não condiz com a palavra de Deus, com o Criador, com a criação, com toda a criação. Pois bem, lembrando que a humanidade é a imagem e semelhança do Eterno, ou seja, a sua criação amada. Ele criou toda a terra, depois ele cria o homem para cuidar. Então, quando a gente fala, quando eu falo que os pecadores pararam para prestar atenção na mensagem, eu me refiro a isso. Quando eles falam, não, realmente o que eu estou fazendo não está em concordância, em alinho, não está em sintonia com a natureza, com a criação. Eu me refiro principalmente aos próprios seres humanos. Entendeu? Então, por exemplo, coletores de impostos. Eles estão coletando imposto, cobrando imposto a quem? A humanidade. Então, a humanidade, quando a gente fala criação, a gente está incluído nisso. Afinal, viemos do pó da terra, né? Do barro. É isso. Então, continuando, versículo 2. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam murmurando. Fariseus, como nós temos estudado, segundo a história, na época, aplica-se aos membros da seita religiosa judaica. Como a palavra é atemporal, eterna, aplica-se a todas as épocas, trazemos então esse termo para o entendimento contemporâneo. Seria
membros de seitas religiosas, afinal hoje são inúmeras. E os mestres da lei, mestres, alguém que ensina, que detém o conhecimento apurado de algo. Mestres da lei, lei, conjunto de normas, instruções. Novamente, trazendo ao momento presente, contemporâneo, para de fácil absorção nossa, entendimento nosso aqui no estudo, seriam os teólogos de hoje. Então, os membros de seitas religiosas e os teólogos, aqueles que dizem conhecer a lei de Deus, ou seja, as Sagradas Escrituras, hoje, né? Trazendo entendimento para hoje, que é a antiga e nova aliança, estavam censurando, murmurando, censurando, ou seja, censurando é que o Senhor não deveria estar fazendo aquilo. E aí a gente vai entender aqui na sequência, 2 pontos, abre aspas. Este se referindo ao nosso Senhor, nosso único mestre, este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas. Então, olha como os membros de seitas religiosas e os ditos teólogos, conhecedores da lei, né, os teólogos, rabis, como queiram vocês imaginar, pessoas que se dizem conhecedoras da lei, da palavra de Deus, independente da sua religião, estavam censurando o homem original, a manifestação divina, ou seja, o nosso Salvador, a palavra da verdade. Eles estavam censurando, dizendo, este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas, chamando os pecadores de pessoas desqualificadas, ou seja, os membros de seitas religiosas e os mestres da lei, no caso, teólogos, rabis, pessoas que dizem conhecer o conjunto de normas do Senhor, se auto-intitulando superiores aos seus semelhantes, seres humanos, outros seres humanos que estão em pecado. Mas diferente deles, esses pecadores que eles chamam de pessoas desqualificadas, estavam ali se reunindo para ouvir a mensagem da salvação. Estavam tendo humildade de reconhecer sua posição. Né? Enfim. E aí eles continuam. E ainda partilha do pão com elas. Então aqui deixa claro que o nosso Senhor ele estava comendo, né, com os pecadores. Pois bem. Foi aí, versículo 3. Foi então que Yahushua, nosso Salvador, lhes propôs a seguinte parábola. 2 pontos. Abre aspas. Qual entre vós, se referindo aos fariseus e aos mestres da lei, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou, se perdeu, até que a encontre. E assim que a encontra, coloca por sobre os ombros cheios de júbilo e ruma para casa. Ou seja, e assim que a encontra, coloca sobre os ombros cheios de júbilo, alegria, e arruma para casa. Encontrei, não perdi nenhuma ovelha, né? Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida.
Então, o Senhor, ele fazia parábolas, e ele nos ensina também a falar por parábolas, analogias, para a melhor compreensão das pessoas, daqueles que estão tendo dificuldade de entender a mensagem espiritual consciente do Senhor. Então, conhecendo bem essas pessoas, o Senhor conhecendo bem essas pessoas, ou seja, os membros de seitas religiosas, os fariseus e os mestres da lei, sabendo que os mesmos eram apegados e estavam muito mais preocupados com as coisas materiais do que com as coisas espirituais, preocupados com os seus próprios interesses, ele faz essa parábola. Tanto é que ele diz: qual dentre vós é o homem que possuindo? Porque essa parábola é uma referência aos negócios da época, que conhecemos hoje como pecuária. Né? Então, qual de vós, possuindo 100 ovelhas? Olha os detalhes, né? Possuindo 100 ovelhas. Então, ó, os fariseus começam a entender, né? Eu possuo 100 ovelhas. Sim, continue. Aí eu perdi uma. Então, vou deixar as 99 aqui no campo e vou atrás dessa aqui, estraguei. E quando encontra, fica cheio de ali. Nossa, encontrei, põe no ombro para trazer de volta, né? Para o campo, sua casa, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia que alegrai-vos comigo, ou seja, com seus parceiros, né? Sócios, enfim. Pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Então ele usou uma parábola que os fariseus e os mestres da lei compreendessem, entendeu? E, no caso, nós discípulos, os humildes de coração, as pessoas que buscam ouvir a mensagem e entendem conscientemente, fica claro aqui, né? A mensagem espiritual. Porque a ovelha seríamos nós. O homem, que o Senhor diz possuindo, refere-se a um ser humano de bom coração, humilde, né? Com as características que Deus sempre quis para nós, né? Que cuidemos uns dos outros, que todos tenham os mesmos direitos e que nós não abandonemos ninguém, que ninguém fique para trás. Então, quando uma se desgasta, se extravia, a gente vai atrás. É tipo, irmãos, fiquem aqui, né? Vocês que estão no caminho direitinho, que eu vou buscar, que eu vou atrás daqui se perdeu. E ao encontrar, fica cheio de júbilo, de alegria, e reúne todos, a casa, né, que é representando aqui, no caso, a igreja, a congregação, que é todos que temem a palavra do Senhor, que querem, que anseiam pelo reino, o governo absoluto de Deus, o paraíso, né, a terra prometida, plano original do Senhor, né, todos ali, e aí, encontrei, irmãos, e aí, alegrai-vos comigo, aí todos comemoram. Então, essa parábola, ela se encerra aqui no versículo 6, e o Senhor conclui a linha de entendimento do que foi apresentado agora para os fariseus pegarem a mensagem. Ele diz, versículo 7, eu vos afirmo. Eu já gosto quando eu começo esses versos e o Senhor sempre muito categórico, né? Sempre muito direto, objetivo. Eu vos afirmo que, da mesma maneira, qual maneira? Da parábola que ele conta, né, do homem que possui o 100, que perde uma, que encontra, volta e anuncia, todo mundo se alegra. Da mesma maneira, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Haverá muito mais alegria no céu. Céu é uma palavra, né, figurativa que representaria o paraíso. Ou seja, um estado de consciência original, né? De espírito. Né? Espírito Santo, divina consciência. Espírito, letra minúscula, nossa consciência. Então, haverá muito mais alegria no céu, em nossa consciência, na consciência de um ser humano fiel,
a origem, a criação. Por um pecador, por uma pessoa que está no erro, e a gente aprendeu aqui já nesse estudo de hoje também, assim como diversos estudos nossos no ministério, que o pecado é tudo aquilo contrário à vida, à natureza, né? Ou seja, está ferindo a natureza, a criação, lembrando que nós somos a parte principal de toda a criação, seres humanos. Então o pecado é tudo aquilo que machuca o outro, machuca o nosso habitat, né? Então, haverá muito mais alegria no céu, na consciência, paraíso, né? Naquilo que a gente anseia, que a gente almeja, que a gente vislumbra, sonha em viver, né? Por um pecador, por uma pessoa que está andando errado, que se arrepende, ou seja, que está disposta a deixar tudo isso para trás, para corrigir os seus erros e andar em harmonia, né? Ou seja, fazer parte de toda essa criação, tá? Em sintonia, sintonizado na mesma vibração e energia de todo o universo. Pois bem, do que por 99 justos, aí ele vai dizer, se arrepende do que por 99 justos. Aqui está, lembra que essa parábola foi para os fariseus, os mestres da lei? Então o Senhor está concluindo aqui o entendimento da parábola que ele acabou de fazer e se dirigindo especificamente a eles, aos membros de seitas religiosas e aos ditos conhecedores da palavra do Senhor, mas que não têm o entendimento espiritual consciente. Por quê? Porque estão presos aos seus próprios interesses, né? São apegados aos bens materiais, às coisas que possuem, né? Estão muito mais preocupados com as coisas materiais do que as espirituais, né? Pois bem, então ele vai dizer, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Então aqui é só para ele, para pegar na ferida, entendeu? No coração deles. Se tivesse algum entre eles ali verdadeiros, iriam reconhecer realmente porque eu estou chamando essas pessoas de desqualificadas. Se as mesmas estão se arrependendo, estão reconhecendo seus erros, estão se arrependendo, seus pecados estão dispostos a corrigir, fazer o certo. Né? Então o Senhor fez essa parábola no intuito, com esse intuito, para que eles reavaliassem o entendimento deles, que está totalmente equivocado com o que o Senhor ensina em sua lei. Eles estavam vendo a lei do Senhor, os olhos deles para a lei do Senhor é tudo puro material, que é o que a gente vê hoje em nosso tempo. Os mercenários da fé, falsos profetas, estelionatários da fé, pessoas que usam a palavra de Deus para obter riquezas materiais. Então a gente vê essas instituições evangélicas, né? Enfim, essas instituições religiosas, que o que está por trás é o dinheiro. Acabe com o dinheiro para você ver se fica alguma religião. Eu já fiz estudo sobre isso. Pois bem. Então vai falar, do que por 99 justos, que não carecem de arrependimento. Que não carecem de arrependimento. Ou seja, que eles estão se sentindo superiores, melhores, que eles não pecam, que eles não erram. E a palavra diz, deixa claro no livro de João, que todos nós somos pecadores. Que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E quando a gente tem entendimento da história verdadeira, que é a causa do nosso ministério aqui, Povo de Ar, que é trazer para nós o entendimento fidedigno das Sagradas Escrituras, tratando-se da identidade do povo de Deus, do povo de Ar e do Messias, a verdadeira identidade, que são os povos originários, e a identidade do Messias, um homem original. Pois bem, quando você tem o entendimento da história, fica tudo mais
tudo mais claro. O véu cai, né? Ou seja, o véu representando o engano desse mundo. O engano, a ilusão, né? Cai por terra e você entende tudo. Porque, veja só, aqui vai dizer, do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Como eu estava dizendo, todos nós somos pecadores. Quando você entende a história, você vai entender que isso é verídico. Por mais que você, né, que é o caso desses religiosos. Não, mas eu vou aos cultos, aos rituais, né, tantos dias na semana, eu me visto assim, eu ando assim, de paletó e tal. Tudo falta de entendimento histórico, porque isso também é outra coisa que se a gente conversar aqui a gente vai ver também, que eles também são ignorantes para tal. Mas enfim, o que eu quero resumir aqui é o seguinte. O estilo de vida que nós levamos neste mundo moderno é contrário à criação de Deus, ao plano original. Como eu citei, que o Pai criou tudo para nós. Tudo que necessitamos para vivermos eternamente. E Ele nos deu tudo isso por seu infinito amor e misericórdia. Né? Os frutos, os alimentos, a água, a habitação e tudo em abundância. Para que todos tenham qualidade de vida. Todos, sem exceção. Afinal, a palavra diz que Ele não faz acepção de pessoas. Qual o pai que vai fazer a acepção do filho? Ele não quer que todos os seus filhos sejam bem, prosperem, desfrutem do que Ele preparou para eles. Então, o mundo moderno de hoje é contrário à criação. Portanto, só o fato do nosso estilo de vida hoje, dentro desta sociedade, como a própria passagem que estamos estudando aqui descreve claramente. Só o fato de estarmos pagando impostos, né, pegando em dinheiro, no caso, que é necessário para essa sociedade de hoje. Entenda o que eu quero dizer. Que isso que eu acabei de citar agora, que é necessário para esse sistema mundial em trevas seguir adiante, que segrega os seus semelhantes, intitulando outros mais importantes, mais poderosos, mais fortes. Perceba, tudo errado, tudo contrário ao plano original do Senhor, a terra prometida. Entende? Então o Senhor vai dizer, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Ele está querendo dizer o seguinte, vocês também pecam. Só porque vocês dizem entender da minha lei, e ele conhecendo os mesmos, né, sabendo que eles são hipócritas e apegados aos bens materiais, às coisas materiais, não são espirituais, fica muito mais claro, né, para o Senhor ali, né? Mas eu estou buscando trazer um entendimento aqui para a gente compreender perfeitamente essa passagem. Então ele fala, é muito melhor do que 99 justos, que se dizem justos, que não carecem de arrependimento. Né? Ou seja, o Senhor sabendo que todos estão em pecados, inclusive eles, mas não reconhece e eles, justamente eles que dizem conhecer a lei do Senhor, que deveriam estar fazendo o que o Senhor está mostrando, que é, como é que fala? Ter compaixão pelos sofrimentos alheios, né? Ou seja, por pessoas que estão arrependidas pelos seus erros. Então, ao invés desse povo que diz seguir a lei dele, abraçar essas pessoas, esses pecadores que estão arrependidos, que estão se reunindo para ouvir a mensagem, não, estão repudiando eles, desqualificando eles, né?
se intitulando melhores, ou seja, uma atitude pedante, arrogante, soberba, o que é totalmente contrário ao amor ágape, a raiz da palavra amor, ágape, que é totalmente incondicional, que sai de cena para que os outros se sintam bem, se sintam acolhidos. Então o Senhor falou assim, é muito melhor uma ovelha, um pecador que se arrepende. Ou seja, quero dizer o seguinte, é muito melhor, é muito mais, a gente tem muito mais alegria, tipo assim, do que 99, tipo assim, do que adianta? Vocês estão fazendo tudo errado. Então é muito melhor um do que vocês 99 aí, que dizem estar fazendo, que dizem conhecer a minha palavra, as minhas instruções, os meus mandamentos, as minhas ordenanças, e tá fazendo tudo o contrário, tudo errado. Não tendo compaixão, não amando o seu próximo. Ou seja, não tendo um sentimento profundo e verdadeiro pelo seu próximo, por uma pessoa que está sofrendo e que está decidida a se corrigir. Oh, glória, aleluia, louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de todo o universo. Um grande eu sou o que sou, eu sou o que salva, aleluia. E agora, vou pegar mais 3 versos aqui para a gente concluir, que é mais uma parábola que o Senhor vai fazer para eles, né? Para ver se eles entendem de uma vez por todas. Eles quem? Os membros de seitas religiosas e os ditos mestres da lei, conhecedores das Sagradas Escrituras, que entendem apenas a letra, mas não tem um entendimento espiritual, consciente, que é o que Deus quer. Afinal, é dito nas Sagradas Escrituras, que eles dizem conhecer, que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito, consciência e em verdade. Então, a próxima parábola que o Senhor vai dizer é o seguinte. Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas é uma referência à moeda da época, a moeda grega, o dinheiro da época, né? Possuindo 10 dracmas e, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente, ou seja, com afinco, com vontade, desejo, compromisso, determinação, até encontrá-la. Mais uma parábola o Senhor está fazendo em uma linguagem que esses fariseus e mestres da lei entendam. Olha só, eu não falei da pecuária na anterior, e essa o Senhor bota dinheiro. Que é o que eles focam. Os membros de seitas religiosas, eles focam em quê? Nas riquezas materiais. A teoria da prosperidade. Né? Uma vida neste mundo próspera. Né? A prosperidade deles é dinheiro, é conforto, é qualidade. Né? Tipo, se o meu tiver tudo certinho, é porque eu estou sendo abençoado por Deus. Dane-se! Se a gente vive em um mundo injusto, corrupto, mentiroso, desigual, segregado, né? Injusto, violento, sujo. Não, se minha vida tá, se eu estou prosperando, se eu estou cheio de dinheiro na conta do banco, se eu estou viajando o mundo, né? Sou abençoado, é o que importa. Então, Senhor, sabendo disso, conhecendo o coração deles, coração núcleo da vida moral, ou seja, né? Ou seja, o que guia a vida deles aqui, que é a preocupação deles maiores, né? Que é ter os bens materiais, recursos, né? Materiais, riquezas materiais, enfim. Então o Senhor faz uma parábola com dinheiro. E aí vai falar, ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas,
não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente a encontrá-la. Ou seja, o apego ao dinheiro, né? Não, eu tenho 10 dinheiro, eu perdi um. Opa, peraí, não posso perder, cadê meu dinheiro, cadê meu dinheiro? Né? Não vai procurar? E no versículo 9, e tendo-a achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama, alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Ou seja, não perdi dinheiro nenhum. Então, olha ele usando uma outra parábola para que os fariseus e mestres da lei, os mestres da lei, os hipócritas, entendam. Ou seja, membros de seitas religiosas e os ditos entendedores da lei do Senhor, das Sagradas Escrituras. Da letra. Porque entendimento espiritual não tem nenhum. Enfim. Então, quem sabe, eles agora entendem, né? Mas no nosso caso, os discípulos, aquele que ouve a instrução do Senhor e aprende e segue diligentemente a palavra do Eterno, seus ensinamentos, compreendemos perfeitamente o lado espiritual da parábola. Por exemplo, ou ainda, qual é a mulher? Por que o Senhor coloca mulher nesta parábola? Porque mulher representa a igreja. Lembra a noiva e o noivo? Então, mulher representa a igreja, a congregação. Todas as pessoas tementes ao Senhor, que estudam a sua palavra. Pois bem, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, novamente, possuindo ali uma congregação, irmãos, seus irmãos, que estudam com ela, né, que buscam o Senhor, que louvam e adoram o Senhor, e perdendo uma delas, uma se desviando, com um comportamento estranho, diferente, meio suspeito, meio destoando daquilo que todos estudam. Ou seja, vendo essa, perdendo essa, não acende uma candeia, candeia não é luz, ou seja, não vai trazer o entendimento fidedigno, recobrar a memória desse irmão, dessa irmã, né? E aí vai dizer, varre a casa, tipo, relembra tudo, né? Vai, volta, recobra a memória, né? Dos estudos, tal, e a procura diligentemente, e vai insistindo na palavra, nos estudos, até essa dracma ser encontrada, até esse irmão, essa irmã voltar a pegar fogo, a acender a chama, a voltar aos estudos, a congregar com seus irmãos, que sempre foi a sua alegria. Aleluia. E aí o versículo 9 vai dizer, e tendo-a achado, ou seja, percebendo que esse irmão e essa irmã está de volta, que a chama acendeu de novo, que voltou ao primeiro amor, não reúne suas amigas e vizinhas, ou seja, toda a igreja, toda a congregação, e proclama, alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Ou seja, alegrai-vos, irmão, nosso irmão está de volta, nossa irmã está de volta. Aleluia, que lindo, né, irmão? Oh, glória. Pois bem, e aí o Senhor, no versículo 10, assim como foi no 7, ele então vai concluir com o entendimento dessa parábola, para fincar de uma vez por todas, assim, e assim na esperança dos fariseus e dos mestres da lei compreender a parábola, essa outra parábola. Diz assim, versículo 10, eu vos asseguro, lembra versículo 7, ele não começa? Eu vos afirmo, versículo 10, eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo, como eu citei, eu estava explicando aqui agora, né? Há grande júbilo na presença dos anjos. Quando você busca o significado dessa palavra anjo, segundo o dicionário bíblico, refere-se aos mensageiros. O que nós somos? O que a igreja é? O que os discípulos são? O que significa a palavra apóstolo? Mensageiro enviado. O que significa sacerdócio? Aquele que ministra a palavra do Senhor. Então, há grande júbilo na presença dos anjos, ou seja, mensageiros de Deus, Criador e sustentador de todo o universo, por um pecador que se arrepende. É como eu estava explicando já o entendimento espiritual dessa parábola aqui para nós.
A igreja, a congregação, as pessoas tementes ao Senhor, que estudam a sua palavra e vivem em linha reta, né, buscando andar em justiça, segundo a boa, perfeita e agradável vontade do Eterno. Isso não significa que nós não pecamos, até porque eu expliquei mais cedo que nós vivemos em uma sociedade totalmente contrária ao plano original, portanto, todos nós já somos pecadores, só o fato de estarmos nessa sociedade corrupta, imoral, injusta, mentirosa, então já pecamos, mas o que diferencia um justo de um ímpio é que o justo reconhece isso e está aos pés do Senhor buscando todos os dias, dia e noite, andar, a fazer tudo segundo ao que a palavra do Senhor nos orienta. E assim seremos, de fato, bem-sucedidos, ou seja, andaremos do agrado dele. Né? Aleluia. Então, essa é a diferença. Mas todos somos pecadores. Entendeu? Mas o justo, ele está ali, sempre aos pés do Senhor, o verdadeiro, né? O humilde de coração. Lembra do sabor do sal? Ou seja, da nossa essência, pureza de coração? Pois bem. Então, como eu disse, quando vemos um irmão, né, nosso de volta, reconhecendo que andou por um tempo debandando, errando, que estava com outra percepção, que estava começando a se desviar, tal, enfim. Lembrando, para a gente não esquecer que o Senhor estava fazendo as parábolas para os fariseus, mas, no caso aqui especificamente, desse momento, ele estava se referindo aos pecadores, né? Lembra dos cobradores de impostos e as pessoas de má fama, mas que estavam se reunindo para ouvir, e os fariseus estavam julgando mal. É porque eu estou falando da igreja aqui em si, né? Mas aplica-se, né? Ou seja, agora vamos entender o seguinte, para concluir. Nós, igreja, todos no caminho direitinho tal, e pregando aqui. Como eu faço aqui, né? No canal e na página no Telegram, com o nosso Ministério Povo de Ar. Eu estou ministrando a palavra do Senhor. Quem tiver interesse é muito bem-vindo em nosso canal, em nossa página, será muito bem-vindo, né? E se essas pessoas se interessarem, né, em ouvir a mensagem e se reunir, né, se ajuntar, se reunir para ouvir a mensagem de Yahusha, Messias verdadeiro, nosso Senhor, né, nós estaremos, nossa, extremamente felizes, né, muito contentes, satisfeitos, alegres por isso. Afinal, é mais uma pessoa que se junta, é mais um semelhante nosso, é mais uma criação amada do nosso Criador que está disposta a voltar ao primeiro amor, a viver a vida original, a viver o plano original, a honrar o único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, o nosso Deus Altíssimo, Yahweh. Eu sou o que sou. Eu sou o que salva. Yahweh, Yahusha, nossa salvação. É isso. É lindo demais, né? Então o Senhor conclui. Eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos mensageiros de Deus por um pecador que se arrepende. Pronto, o Senhor conclui. Ele nem fala do que 99, ele nem repete do que 99 que não se arrepende. Do que, por exemplo, 9 dracmas, né? Não, eu tinha 10. Só vale se eu ter as 10. Tá ligado? Tipo isso, ele nem entra nesse aspecto. Tipo, ele já deixa logo claro que o nosso júbilo é esse. Que essa é a nossa maior alegria. Quando um pecador se arrepende. Então, por que você está chamando essas pessoas de desqualificadas? Por que você está agindo com soberba, arrogância, segregando, separando, dividindo? Se eu vim para unir todos, se eu sou a pedra angular, eu vim para unir todos, né? Os hebreus e os gentios, ou seja, toda a humanidade, os povos originários e os estrangeiros, os metropolitanos. Eu vim unir tudo, para que todos vocês vivam
o meu plano original, a minha verdade, a vida que eu sempre planejei para todos vocês, a eternidade. Oh, glória! Aleluia! Irmãos, vou me despedir aqui, porque senão eu continuo falando. Espero que essa palavra, esse estudo tenha verdadeiramente, do fundo do meu coração, abençoado você, tenha fortalecido, ajudado a sua compreensão do que está escrito, tenha fortalecido o seu entendimento da palavra de Deus, entendimento fidedigno, enfim. Se todos nós estivermos, todos nós estivermos no cabeça, na palavra, como ela está aqui, limpa, pura, imaculada, a gente sendo fiel às Escrituras, a palavra do Pai, eu tenho certeza absoluta que todos nós estaremos sempre unidos, juntos, em amor, em espírito e verdade, glorificando o nome da nossa majestade, a identidade do nosso Criador e Sustentador, que está nos céus, no paraíso, em nossa consciência. Aleluia. Um beijo. Tchau. E até a próxima, se Ele permitir e quiser.